fantástico. Dando sequência, vamos ao próximo assunto aqui da nossa live. Campeonato de tapa na cara do Dana White paga pouco? É uma pergunta, mas também é uma afirmação. Sim, paga pouco. Vamos trazer esta informação agora aqui para você. A luta de tapas é monumentalmente estúpida e é por isso que há uma pena ver uma organização esportiva profissional de alto nível como o UFC tentar legitimizar isso com sua Power Slap League, sendo exibida semanalmente no canal de TV TBS. Para ser claro, a luta de tapas não é monumentalmente estúpida simplesmente porque é perigosa e causa traumatismo craniano. Afinal, artes marciais mistas e outros esportes de combate tradicionais também são perigosos e causam traumatismo craniano. O que torna a luta de tapas monumentalmente estúpida é que os competidores simplesmente precisam ficar parados e absorver toda a força dos tapas que recebem na cara. É estúpido ou não é? O que você acha? Deixe nos comentários. Eu acho estúpido. Não há defesa contra lesões cerebrais traumáticas e o interessante é a explicação. Vamos lá. O que nos leva ao presidente do Power Slap, o Frank Lamicella, que ao falar com John Morgan no MMA Underground, disse o seguinte sobre a defesa de tapa, olha só. Abre aspas, não, sem defesa, quero dizer, não há defesa evasiva. Se a sua definição de defesa é apenas evasão, obviamente há algum elemento de verdade nela. Palavras do Lamicella. No entanto, novamente, conversando com esses caras, definitivamente há defesa. Há treinamento da cabeça, pescoço, músculos do ombro. E nossa ciência esportiva e dados esportivos que divulgamos começarão a apoiar isso. Aprender quão tensos devem ser os músculos, que tensos devem ser os maxilares, tudo isso importa. Aprender a rolar com o tapa, mas não cometer uma falta vacilante. Isso importa. E também fechar os olhos. Então existem elementos de defesa, fecha aspas, disse ele. Que explicação absolutamente absurda do que constitui defesa, hein? Vamos então detalhar a resposta do Lamicella. Daremos a ele algum crédito por admitir relutantemente que há um elemento de verdade sobre a falta de evasão, mas todos sabemos que a defesa real também inclui a capacidade de encobrir e bloquear golpes, como no boxe ou no MMA. Os árbitros chamam isso de se defender de forma inteligente. Essa orientação, inclusive, é dada antes das lutas do MMA pelo árbitro, né? Slappers são proibidos de fazê-lo, de acordo com as regras. Segundo item, treinar seu corpo, cabeça, pescoço, músculos do ombro. Nesse caso, para absorver o impacto não é defesa, não importa o quanto você tente girá-lo. 3. Apertar o maxilar, rolando com o tapa, isso é apenas se preparar para o impacto, não para a defesa. E em quarto, e me desculpe, né, mas esse cara sugeriu seriamente que fechar os olhos é uma forma de defesa? Isso é estúpido além da crença. Não é de admirar que ele não pudesse dizer isso com uma cara séria. E você, particularmente, tem um torneio desses? Participaria de um torneio desses? Eu não. O veterano do UFC, Eric Spicely, também não. Olha só. Desde que surgiram as notícias no final do ano passado de que o presidente do UFC, Dana White, promoveria o tapa na cara, né, na luta, espera-se que os lutadores do UFC do passado ou do presente eventualmente apressem-se para aparecerem na esperança de atrair a base de fãs estabelecida do MMA. Agora o primeiro já está reagindo, olha só. Na segunda-feira, o veterano meio pesado Eric Spicely revelou no Twitter que foi convidado para participar da Power Slap League, apoiada pelo UFC. Ele disse que ficou chocado ao descobrir que o pagamento era de $2.000 para participar e $2.000 se vencer a primeira luta. Spicely não explicou mais no Twitter, mas Thomas posteriormente relatou que o Spicely mostrou a ele algumas evidências de suas alegações. Em mensagens de texto de acompanhamento com Nolan King do MMA,
do site MMA Junkie, Spicely, que apareceu no The Ultimate Fighting 23 em 2016, disse que foi abordado pelos produtores do TUF, não o UFC ou matchmakers do Power Slap, sobre competir no Power Slap. Os produtores que trabalharam em TUF, também estão por trás do reality show de 8 episódios, chamado Power Slap Road to the Title, que estreou na última quarta-feira no canal TBS. Spicely disse ao site MMA Junkie que ligou para os produtores com quem trabalhou, ouviu o pagamento e disse que não estava interessado. Os salários dos competidores do Power Slap são divulgados à Comissão Atlética de Nevada, que voltou em novembro passado para regulamentar o campeonato de etapas antes da estreia do Power Slap. Esses salários, como os do UFC, não são informações públicas. E Spicely, de 36 anos, teve 2 passagens separadas no UFC. Depois de filmar TUF 23, ele foi 2-4 com a promoção de 2016 a 2018. Ele então conquistou vitórias consecutivas na CES, antes de retornar ao UFC em junho de 2019, e perdeu na decisão unânime para Deron Winn. Spicely, cartel 12-8, estava programado para lutar em 1º de agosto de 2020 no UFC Fight Night 173, mas desistiu no dia da pesagem. Mais tarde ele disse que estava tomando antidepressivos devido a um traumatismo craniano, o que fez com que seu corte de peso desse terrivelmente errado. E dada a admissão de Spicely na época, a maioria dos observadores provavelmente consideraria que ele recusar o Power Slap foi uma jogada sábia, especialmente em saúde, e um importante neurocientista criticaram o White e o UFC por tentarem legitimizar a luta de bofetadas, citando seu perigo nesse sentido, já que os competidores não podem se defender de forma inteligente, como fazem nos esportes de combate tradicionais, como já falamos anteriormente. Spicely não luta no MMA desde setembro de 2021, no Octagon 28, onde foi nocauteado no primeiro round. A derrota foi a 4ª consecutiva. E você aí, compactua com o nosso comentário de ser realmente um campeonato estúpido? Pode ser legal de assistir, né? Mas pra participar tem que ser muito maluco, né? Ou estar precisando de $2.000. Próximo assunto: Israel Adesanya provoca revanche de Alex Pereira.